O processo de expansão da escolarização no Brasil foi tardio. Se compararmos com Argentina, Chile, Uruguai, eles iniciaram a expansão da escolarização básica já na virada do século XIX para XX, e a Argentina, Chile e Uruguai tinham praticamente universalizado o ensino médio nos anos 50. No Brasil, quando entramos na República, mais da metade da população era analfabeta. Apenas nos anos 20 começam a se organizar alguns sistemas estaduais de educação, e nos estados onde isso não aconteceu, a responsabilidade foi transferida por os municípios, em geral, nas regiões mais pobres do país, norte, nordeste, notadamente. Com a Revolução de 30, com as mudanças ocorridas e a criação do Ministério da Educação, é que se inicia propriamente um processo de estabelecimento de uma política nacional de educação. Isso, associado ao processo de industrialização, de organização das camadas de trabalhadores urbanos que reivindicam a escola, fez com que, nos anos 40, 50, se iniciasse um processo de expansão da escola primária. Entretanto, a escola secundária, na época, o antigo ginásio, permanecia de difícil acesso, basicamente porque a rede era muito pequena. E existiam mecanismos formais de exclusão do progresso no interior do sistema de ensino. O famoso exame de admissão era, na verdade, um mecanismo de regulação do acesso ao ginásio e aí o prosseguimento nos estudos. Apenas nos anos 50, quando se intensificam as lutas populares por expansão da educação, num contexto de relativa democracia, uma democracia formal, mas que faz com a emergência do populismo que a educação fosse uma boa moeda de troca, né? Era uma concessão fácil de ser garantida. E é nessa perspectiva que se expande o sistema de ensino a partir dos anos 50, mantendo-se a seletividade do ginásio com o exame de admissão e etc. E, portanto, até meados dos anos 70, a grande política educacional brasileira foi construir escolas. Nós não tínhamos escolas para todo mundo, e na medida em que não tínhamos o acesso a qualquer etapa posterior ao ensino primário, era muito dificultado. No final dos anos 60, início dos 70, quando se constrói a escola de 8 anos, se acaba com a barreira formal do exame de admissão, há uma rápida expansão do sistema do ingresso, no sistema do ingresso e permanência no sistema de ensino, com a escola de 8 anos, que em muitos estados não se constituiu como uma escola de 8 anos, né? Em muitos deles, ou na maioria deles, se constituiu ainda como uma complementariedade entre a escola primária e o ginásio. São Paulo talvez seja dos únicos estados que realizou um movimento mais ousado na perspectiva de construir a escola de 8 anos. Quando isso acontece, o processo de exclusão muda de lugar, né? Aqueles que não tinham acesso à escola e passam a ter, particularmente no ginásio, passam a ser excluídos no interior da escola, pelos mecanismos das múltiplas reprovações. Tá? Para você ter uma ideia, em 1990, apenas 22% das crianças brasileiras que iniciavam o ensino no primeiro ano chegavam à 8ª série. Ou seja, o ensino fundamental era um grande funil, né? E o que acontecia é que não havia um bloqueio do acesso, mas existia um bloqueio no progresso no interior do sistema. Marcante nesse processo são os trabalhos seminais de Maria Helena Pata e Sérgio Costa Ribeiro e Rubem Klein. Maria Helena Pata fez um excelente trabalho etnográfico mostrando os processos de construção da exclusão escolar, do fracasso escolar no interior da escola, com um estudo de caso primoroso. E Rubem Klein e Sérgio Costa Ribeiro
desenvolvem a chamada metodologia do Profluxo, que permite compreender a trajetória de uma geração escolar no Brasil e mostram, né, que uma parte grande do que era registrado como evasão, na verdade, era reprovação. Os dois dados talvez mais assustadores que Costa Ribeiro e Rubem Klein levantam é que desses 22% que chegavam na oitava série, eles chegavam, em média, em 11 anos. Esses eram os bem-sucedidos, né? Ou seja, a conclusão do ensino de primeiro grau, na ocasião, para uma parcela muito pequena da população, era alcançada com 3 reprovações. E a probabilidade, outro resultado que eles têm que é assustador, é que a probabilidade de um aluno que ingressava na primeira série chegar à terceira era menor do que a probabilidade de um aluno que, tendo chegado à terceira série, chegasse à universidade. Portanto, os anos iniciais funcionavam como um grande processo de exclusão. Depois da publicação desses 2 trabalhos, se começa a atentar mais detalhadamente para os processos de exclusão no interior da escola. E começam a se generalizar as políticas de combate à reprovação. Na verdade, a reprovação era o grande indutor da exclusão escolar. Em alguns casos, notadamente nos estados do Sul-Sudeste e nas grandes capitais, esse combate à reprovação adquiriu uma radicalidade que foi a proibição formal de reprovação em algumas séries, né? Inicialmente em São Paulo, ciclo básico, em outros estados aconteceram processos similares, e isso fez com que, mesmo nos estados em que se manteve a seriação, se iniciaram processos muito duros do ponto de vista administrativo de combate à reprovação. Isso melhorou a situação, né? Nós melhoramos os índices de conclusão do ensino fundamental, hoje eles são superiores a 80%, só que isso gerou 2 problemas. O primeiro deles é que não houve uma modificação objetiva nas condições de ensino-aprendizagem. Ou seja, na medida em que a reprovação não era falsa, né, os estudantes não sabiam o que deviam saber, isso continuou acontecendo, né? Só que agora eles eram aprovados. Ou seja, se investiu na manifestação epigenômica do processo e não no enfrentamento do grande problema, que era o não aprendizado. E, portanto, nós desenvolvemos um problema de os alunos progridem, mas não aprendem. E, de outro lado, isso fez com que houvesse uma modificação na perspectiva de atendimento. Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos escolas que, às vezes, abriam 6, 7 classes de primeira série, sabendo que na segunda série teriam 3 ou 4. E, portanto, esse processo de exclusão estava introjetado na lógica de atendimento. Quando se proíbe a reprovação, você tem demandas novas de atendimento, de expansão da rede, etc. E isso se manifesta mais fortemente no desenho geral do sistema, porque como nós aumentamos os patamares de conclusão do ensino fundamental, nós passamos a ter demanda pelo ensino médio e, posteriormente, pelo ensino superior. E isso foi um processo de modificação muito brutal no sistema de ensino brasileiro, né? Em 1995, São Paulo chegou, em algumas regiões, a sortear vagas no ensino médio, né? Não tinha vaga para todo mundo, né? Nós passamos, nos primeiros anos desse século, de algo em torno de 1,5 milhão de matrículas no ensino médio para algo em torno de 9. Chegamos a ter um pouco mais de 9 milhões, depois um pouco menos de 8, mas foi uma expansão muito brutal, né? E isso gerou também uma pressão por expansão do ensino superior. Então, nós dizíamos, de um lado, a
a demanda por expansão do sistema como um todo, porque aquele grande funil representado pelo ensino fundamental deixou de existir, e, de outro lado, a demanda por qualidade. Quando nós começamos a ter as provas nacionais, com a institucionalização do SAEB nos anos 90, 95, 96, se começa a perceber que a proficiência de metade dos estudantes de oitava série na época era de quarto ano. Ou seja, mesmo que a gente tenha melhorado os índices de conclusão, o não aprendizado, às vezes, carregava 4 anos de defasagem. E isso fez com que entrasse na pauta do debate educacional a questão de melhoria da qualidade, que é, digamos, o grande tema com o qual nós convivemos nos últimos anos. Então, resumindo, nós tivemos diferentes modalidades de exclusão do sistema. Em um primeiro momento, o que mais chamava a atenção era a exclusão da escola, não tinha vaga para todo mundo. Na medida em que se tomam as medidas necessárias para a expansão do sistema, você começa a ter uma exclusão no interior da escola provocado pela reprovação e depois pelo abandono. E, quando se coíbe a reprovação, nós temos uma exclusão pelo não aprendizado. O que é importante destacar é que os excluídos são sempre os mesmos. Os mais pobres, os negros, os indígenas, os excluídos e vulneráveis de uma maneira geral. Portanto, é muito importante a gente ter clareza de que a gente universalizar a escola fundamental do ponto de vista não só do acesso, da permanência, do sucesso e do aprendizado, representa também um grande combate contra a desigualdade. Esse, em resumo, é um pouco o movimento, digamos, que a gente poderia chamar a onda longa de expansão do nosso sistema de ensino. Acho que, em primeiro lugar, a sequência desse processo é a nossa dívida educacional. Quer dizer, quando nós chegamos com a emenda 59 a declarar que a educação não só é dever do Estado, que está até o ensino médio, né? Como isso já está declarado na Constituição de 88, mas que ela é compulsória, significava que aquele dever do Estado não atendia a todos, nós estamos reconhecendo que temos uma dívida com a população brasileira de até 17 anos, na medida em que não colocamos todos na escola, nem todos têm o seu processo de progresso no interior do sistema satisfeito, e, muito menos ainda, se garante o aprendizado de todos. E esses elementos de exclusão são brutalmente acentuados pela pandemia, né? Então, em resumo, o cenário que nós poderíamos desenhar dos desafios atuais, de um lado, nós temos problemas de acesso, né? Se eu pegar, por exemplo, a creche, nós temos 33% de atendimento na faixa etária. No ensino fundamental, nós temos uma situação melhor, mas que foi piorada pela pandemia. E no ensino médio, nós temos uma matrícula líquida de algo em torno de 70%, ou seja, apenas 70% dos jovens de 15 a 17 anos estão no ensino médio. 30% deles ou ainda estão no ensino fundamental e, portanto, estão sendo vitimizados pelas sucessivas reprovações ou já estão fora do sistema escolar. Então, se eu pensar em grande desafio, nós temos um grande desafio inicial, que é de garantir a educação compulsória de toda a população, gratuita, obrigatória e tal, até os 17 anos, para uma parcela muito grande da população. E isso incluindo o desafio da qualidade do aprendizado e etc. E, de outro lado, nós temos o desafio do desenho do sistema, que é qual é o tipo de profissionalização que nós vamos criar. De um lado, nós temos uma expansão do ensino superior, mas é um ensino superior ainda regido pela lógica da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, o que faz com que a expansão pública seja cara, no modelo universidade, e nós não temos um
que a gente poderia chamar de uma terminalidade pós-média, que seria a generalização de cursos de formação profissional de duração mais curta, ou como é o modelo dos IFETs, né, do Sistema Federal, que se aproximaria bastante dos community colleges americanos de 2 anos, que tem uma formação profissional de boa qualidade, permitindo a que todos ingressem no mercado de trabalho com alguma habilitação. E aqueles que quiserem continuar, no próprio sistema americano tem, nós poderíamos ter uma coisa parecida, haver alguma possibilidade de continuidade dos alunos que concluem os IFETs se transferirem para uma universidade e eles embarcarem num curso de 4 anos, etc. E esse desenho do sistema e essa definição mais clara de uma certa bifurcação após o ensino médio, ele é um grande desafio para as nossas políticas públicas, né? Se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma pressão muito grande por expansão do ensino superior e se mantivermos a perspectiva do ensino superior com indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, para fazer bem feito, isso é caro, você teria que botar mais dinheiro aí, ou então você vai simplesmente corromper essa ideia da universidade de pesquisa, que em parte que já está acontecendo, né? Uma parte das nossas universidades, rigorosamente, não é a universidade de pesquisa, né? Então, nós temos 2 desafios muito grandes. O primeiro, de garantia do direito à educação nos termos que está estabelecido na nossa Constituição, na nossa legislação de uma maneira mais geral, que é garantir a escola básica de qualidade para todos. E, de outro lado, nós garantimos uma formação que permita às pessoas um ingresso decente no mercado de trabalho, que significa nós temos um sistema de formação profissional que combine formação pós-média em cursos tecnológicos ou assemelhados e a universidade de pesquisa. Essas tarefas são, digamos, tarefas inconclusas da educação brasileira. Por último, eu acho que o nosso sistema de pós-graduação ainda é muito pequeno, nós precisamos expandi-lo, nós precisamos qualificá-lo, porque o parque de pesquisa num país como o Brasil é essencialmente constituído pelas universidades públicas. E, portanto, além dos processos de desfinanciamento que nós estamos assistindo no âmbito da educação, nós temos um desfinanciamento no âmbito da ciência e tecnologia, o que vai nos custar muito caro nos próximos anos, né? De um lado, pela interrupção ou pela diminuição do ritmo da pesquisa científica que vinha sendo desenvolvida, e de outro, pela evasão de cérebros, né? As consequências dos governos Temer e Bolsonaro para o sistema de pesquisa de ciência e tecnologia no Brasil são um desastre que nós vamos nos dar conta nos próximos anos.